está dizendo? Lá na Gênesis, quando fala de Deus, que é o princípio de todas as coisas, que Ele é soberanamente justo e bom, que a gente sempre estuda isso, quando a gente vai estudar sobre Deus, embora estudar sobre Deus é muito complexo, né? Nós não temos essa capacidade de entender plenamente que é Deus, que está lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Ele nem pergunta quem, o Kardec nem pergunta quem é Deus. Kardec pergunta que é Deus. Porque se fosse quem, seria uma persona, uma personalidade. E aí nós estaríamos diminuindo Deus, né? Porque Deus é muito maior do que uma pessoa, do que uma personalidade. Então, quando ele fala ali que Deus é o princípio de todas as coisas, soberanamente justo e bom, que é tudo aquilo que a gente estuda, o que ele conclui depois no final dessa afirmativa? Aí ele fala, porquanto o que é infinitamente sábio, que é Deus, justo e bom, não pode produzir nada que seja inteligente. Se Deus é criador de todas as coisas, é soberanamente justo e bom, ele não pode produzir nada que não seja inteligente, que seja mal ou que seja injusto. Concorda? Silêncio. Mas tem uma controvérsia. Eu vou falar ao contrário de muitas coisas que você disse. Se Deus produz as coisas infinitamente boas, então a gente diria assim, que ele se limpando e colocando tudo bom, o que era de ruim, ele criaria ser totalmente ao contrário. Um destruidor, o mal supremo teria, pelo menos entendo seu questionamento. Na parte de Deus, né? Mas vamos seguindo. Por isso que eu falei que é muito importante a gente compreender que Deus é criador de todas as coisas, né? É o princípio de todas as coisas. Mas a gente está falando de bem e mal, né? Então, vamos seguir. E aí, se depois, com o andamento do tema, você ainda tiver alguma colocação, alguma dúvida, a gente tenta esclarecer. É lógico que eu estou aqui, né? Estudei, mas eu não sou sabedor de todas as coisas. Se eu não souber responder, o Robinson lá, que é nosso amigo, com certeza tem a resposta, né? Então o Robinson vai poder colaborar com a gente se eu não souber a resposta para poder te dar e se eu não conseguir concluir o raciocínio para que você tenha um bom entendimento, tá ok? Mas isso é o que eu falei, isso é importante a gente saber que Deus é o princípio de todas as coisas. Então, não cabe a Deus uma criação que não seja inteligente, que seja mal ou que seja injusta. Porque se fosse criação dele isso, Deus não seria Deus. Deus seria alguma coisa imperfeita, né? Porque Deus só cria perfeição. Ok? Vamos lá. Então, né, de acordo com essa afirmativa que está lá com essa colocação que está lá na Gênesis, o mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Está nele, ele até em letra maiúscula, né? Então, o mal que a gente conhece, o mal que a gente viu aqui, o significado, que a gente viu o significado lá do evangelho, do dicionário, perdão, né, que é o que a gente já chegou à conclusão aqui, que é aquilo que faz bem, que é prejudicial. Então, esse mal que a gente observa, que a gente vê nas pessoas, nos fatos, não pode ter em Deus essa origem. Então, Deus não é a origem do mal, né? Concorda? Entretanto, o mal existe e tem uma causa, né? Ué, mas eu falei que Deus é o princípio de todas as coisas, aí agora eu já estou falando que o mal existe, mas que o mal não pode ser, não tem origem em Deus. Como que a gente vai entender isso agora, né? Porque isso está lá, essa afirmativa também está lá na Gênesis. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Aí, só para a gente poder agregar um pouco mais, né? Porque a gente trouxe conceitos, a gente trouxe definição do dicionário.
E a gente está evoluindo no nosso entendimento sobre o bem e o mal. Já vimos que Deus é o princípio de todas as coisas, que o mal existe, mas que não tem origem em Deus, né? Vamos trazer alguns conceitos espíritas de bem e de mal. Então, de abrangência universal e atemporal, eu até coloquei essa palavra ali em amarelo, né? Porque atemporal aqui, independente do tempo, vai ser dessa forma. Lá nos primórdios da criação, em 1900, em 2020, em 2050, independente do tempo, e de abrangência universal, além de não produzirem dúvidas ou interpretações equivocadas, pois estão destinadas todas as pessoas, independentemente do nível evolutivo que se encontram. Então, os conceitos espíritas de bem e mal são isso, de abrangência universal e atemporal, independente do momento que nós estivermos estudando, independente da encarnação que nós estivermos vivendo, esses conceitos espíritas vão permanecer, que são atemporais, ok? E são independem do nível evolutivo das pessoas. Então, se eu sou um espírita, lembrando lá da escala espírita, né? Se eu sou um espírito e eu sou um espírita numa condição lá da primeira ordem da escala espírita, que dá sou um espírito imperfeito, é o mesmo conceito. Se eu sou um espírita mais evoluído, já andei, já progredi um pouco, é o mesmo conceito. Por quê? Independe do nível evolutivo. Então, para os espíritos da codificação espírita, por exemplo, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que dele se afasta. Aqui a gente já começa a construir um pouco o entendimento do que é o bem e do que é o mal, uma vez que a gente já viu que Deus é a causa primária de todas as coisas, e os conceitos espíritas, né, os espíritos da codificação, vêm nos trazer que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. Nós sabemos que a lei de Deus, ela existe e está gravada onde? Sim. Na nossa consciência, né? Então a lei divina está gravada na nossa consciência. Nós temos gravado em a nossa consciência todas as regras, né? Embora muitas das vezes a gente não as siga, né? Mas as regras estão gravadinhas aqui, ó. Desde o momento que nós fomos criados, desde o nosso princípio. Então, os espíritos vêm nos trazer exatamente isso, que o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dele se afasta. Então, à medida que a gente está em desacordo com essa regra, com essa lei, nós, consequentemente incorremos no mal, certo? Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida do que a gente estudou até agora? Não? Então tá bom, assim que eu gosto. Ou todo mundo está com vergonha, ou todo mundo está entendendo 100%. Eu prefiro que seja a segunda opção, né? Que todo mundo esteja entendendo 100%, porque vergonha não precisa ter, pode perguntar. Como eu falei, se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, nosso amigo Robinson lá está para responder aqui. Está lá atrás, lá. Então vamos continuar. Então a gente viu ali o conceito que bem é tudo que está conforme a lei de Deus, né? Que é a regra do bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Ora, se nós temos as regras na nossa consciência, se nós temos as regras gravadas no nosso espírito, na nossa consciência, e se nós procedemos de acordo com essas regras, nós estamos incorrendo no bem. Porque vocês acreditam que a lei divina que está gravada na nossa consciência tem alguma coisa de mal? Não, né? A lei divina que está gravada na nossa consciência não pode ter nada de mal.
porque ela é de essência divina. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 629. A gente está construindo aqui um raciocínio, e eu espero que vocês estejam, a gente esteja conseguindo justamente construir essa ideia de que existe o bem, existe o mal, existe um princípio do bem e existe uma causa do mal. Ok? Alguém tem dúvida disso? Vocês já conseguem, alguém aqui já consegue chegar a alguma conclusão que a gente já, de uma certa forma, vocês já entenderam que o bem tem uma origem divina, uma essência divina? Porque a regra do bem proceder é o que nós estamos vendo agora. Bem é tudo que é conforme a lei de Deus, que é a regra do bem proceder, que é a lei divina que está gravada na nossa consciência. E o mal é tudo que se afasta dela. Quem que se afasta dessa regra do bem proceder? Quem? Nós, né? Pegaram já? Ou seja, vamos seguir, mas onde está a origem, né? Qual é a causa do mal? Então vamos lá. Continuando falando do bem, porque a gente deve enfatizar o bem, né, gente? A gente está falando do mal aqui só porque é o nosso tema de hoje, né? Mas nós devemos sempre enfatizar o bem, né? Que é para isso que nós somos criados, para isso que nós fomos, para isso que nós caminhamos, para isso que nós estudamos todos os dias, para isso que a gente vem à casa espírita, para se instruir, para progredir, para ser melhor cada dia, um dia melhor do que o dia anterior, né? Então a gente deve enfatizar o bem. Nós só estamos falando do mal hoje também porque faz parte do nosso tema. Mas bem é tudo aquilo então que está conforme a lei de Deus. O bem está relacionado à virtude. Lógico, né? Virtudes são coisas boas. Se virtudes são coisas boas, é fato, claro, que a virtude está ligada ao bem. Então o bem está relacionado à virtude. A virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Vocês já estudaram uma parte da codificação que fala exatamente do homem de bem? O tanto de coisa que a gente precisaria fazer para ser homem de bem? Não me lembro agora o livro e o capítulo. Mas existe uma parte que fala exatamente do homem de bem. Acho que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem, e ele fala uma série de coisas que o homem de bem precisa ter, né, e ser, para que esteja para que tenha esse título, né, de o homem de bem. E é uma série de coisas, tá? São coisas difíceis, sim, né? Mas nas dificuldades que a gente encontra o maior mérito também, né? Nas coisas mais difíceis, à medida que a gente consegue alcançar, consegue transpor as dificuldades, mais mérito nós temos, né? Então, que constitui o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 17 tem isso, até aqui. Eu falei que não sabia o capítulo, mas eu não coloquei. Então, são características do homem de bem e que a gente deve procurá-las, né? Aí volta aquela afirmativa, né? Entretanto, o mal existe e tem uma causa, que a gente já viu lá atrás. Eu estou apenas repetindo aqui para nós, porque nós estamos estudando sobre o mal, né? O mal existe e tem uma causa. Aí a gente pode classificar de uma forma geral que os males, né, de toda espécie, físicos ou morais, formam duas categorias. A dos que lhe independem da vontade, a dos males que o homem pode evitar. Vocês entendem a diferença? Alguém poderia me dizer qual é a diferença dessas duas categorias?
Existem dois tipos de mal, duas categorias, vamos dizer assim. Aqueles males, né, que independem da nossa vontade, e os males que nós podemos evitar. Alguém poderia dar algum exemplo de um mal que independe da nossa vontade e um mal que a gente pode evitar? Ah, vocês estão muito quietinhos. Vou começar a fazer pergunta. Pensamentos maldosos, talvez? Pensamentos maldosos seria qual? O primeiro, eu acho. Eu não quero, mas vem na minha cabeça. Não sei. Vamos guardar, mas será? Alguém mais? Acho que é moral. Alguém tem um exemplo daqui? Dos males que a gente pode evitar? Será que esse exemplo que... Desculpa, qual o nome da senhora? É Márcia. Marta? Márcia. Será que o exemplo que a Márcia deu pra gente, do pensamento, né? Será que esse não se enquadraria no segundo? Será que o pensamento eu não posso tentar evitar? A primeira ele vem, eu chuto ele, mas antes de eu chutar, ele chegou, entendeu? Não, entendi, mas eu posso evitar. É claro. Né? Ok, mas muito obrigado. É assim que eu gosto, colaboração, participação. Alguém mais? A gente tá falando, acho que é algum desse aqui, ó. Alguém poderia dar um exemplo do primeiro? Vamos supor, olha só, vou dar um exemplo aqui que talvez que a gente compreenda melhor. Nós vivemos num país tropical, né? E vira e mexe, quando chega no primeiro trimestre do ano, nós temos aí muitas chuvas, né? Tem até uma música que fala das águas de março, não tem? Então, e aí o que a gente vê nesse período? Frequentemente, todos os anos nós vemos nesse período, por exemplo. Morte por enchente, por recurso não resolve nada, por exemplo. Pois é, mas são... Desaba novo, ninguém faz nada. Sim, mas são questões naturais, né? Chuvas, desmoronamentos, flagelos naturais, vamos dizer assim, né? Isso depende da vontade do homem. Chover 200 milímetros e não sei quantas horas, isso depende da vontade do homem? É um mal, porque choveu, causou um mal ali, muitas pessoas talvez ficaram desabrigadas, alguns infelizmente perderam a vida, mas é o fato, né? A chuva, a catástrofe de uma forma geral, depende da vontade do homem? Não, né? Não. Que a gente chama de flagelos naturais, né? Isso não depende da nossa vontade. Então, é uma categoria de mal. Mas, e o outro, o segundo, que a gente pode evitar, são aqueles que estão mais relacionados a nós, né? Então, é o mau pensamento, é o ato ruim, né? É não pensar no próximo, não ser caridoso, é tudo que foge das virtudes, tudo que foge da regra do bem proceder, que nós, através do nosso livre-arbítrio, podemos evitar, né? Então, é muito importante isso quando fala assim, os males que o homem pode evitar. Foi muito interessante o exemplo que a Márcia deu para nós, porque nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso, porque às vezes a gente acha que não pode evitar alguma coisa, mas se nós formos analisar, nós podemos. Principalmente aquilo que está relacionado ao nosso ser, né? Ao nosso íntimo, ao nosso interior. Então, nós somos ainda espíritos imperfeitos. E daí vem a colocação que ela colocou. Às vezes o pensamento ruim vem por quê? Porque nós estamos sujeitos a influências, a sermos influenciados, né? Estamos sujeitos a isso. Estamos aqui no mundo de matéria, estamos progredindo, estamos caminhando. Então, não somos ainda espíritos superiores, espíritos puros. Então, nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas é inevitável? Aí é que nós precisamos refletir e ver o quanto que nós podemos resistir e evitar esse mal que nos está sendo colocado, que nos está sendo sugerido, né?
Ok. E o primeiro lá é que é aquilo que o homem não pode, não depende da vontade do homem. Vocês entenderam a diferença dos dois? Ou alguém tem alguma dúvida ainda? Os 7 pecados capitais estariam na segunda categoria, obviamente. Sim. Pode evitar que tudo ali de Sim. Né? Comer em excesso, vaidade, tudo isso. Tudo que está relacionado às nossas imperfeições morais estão relacionados à segunda categoria, que são os males que o homem pode evitar. Porque tudo isso que estão lá presentes nos 7 pecados que você citou, por exemplo, são coisas que nós podemos evitar. Então, estão relacionados sim à segunda categoria. Sem dúvidas, né? Então vamos lá, só para ficar mais frisado, trazendo a literatura espírita, né? Então a gente falou aqui dos exemplos e tal, e a gente viu que uma das categorias é dos que independem da vontade. E lá no livro, na Gênesis, ele traz para nós: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto, e aí por isso que eu coloquei o exposto grifado. Porque é justamente, gente, mas eu não fiz nada para sofrer esse mal. Eu não fiz nada para chover não sei quantos milímetros e cair e desabar, vamos supor, a minha casa, né? Então, por isso que eu grifei a palavra exposto, porque às vezes nós somos expostos a esse mal. Não é proveniente da gente, mas nós somos expostos a ele, né? Então, todo homem que progredir, tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto, olha só que interessante isso aqui, hein? São um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Vocês entenderam a importância desses males que não são provenientes de nós? Porque eles são estimulantes. Então, por exemplo, se tem uma catástrofe dessa e aí desaba não sei quantas casas, o que o homem, através da sua inteligência, vai procurar fazer? Meios de evitar. Então, por isso Deus deu a oportunidade de nós desenvolvermos a ciência. Deus nos deu a oportunidade de desenvolvermos a tecnologia. Então, é tirar o bem do mal. Isso é importante para o nosso progresso. Esse mal que não depende da gente, ainda assim, ele é importante para nós porque ele nos faz progredir. Esse mal que nós somos expostos, que num primeiro momento a gente acha que é uma coisa só ruim, Deus tira o bem do mal. Então isso é importante para nós. Para nós como espírito, para nós como coletividade, para nós como humanidade. Quantas coisas o homem, né, como humanidade, já desenvolveu, já progrediu por conta de grandes catástrofes que existiram. Quantas tecnologias já foram descobertas, né, desenvolvidas por conta de grandes flagelos que existiram. Então isso é importante, né, para o nosso progresso. Procurando o meio de evitar, então, que essas coisas ocorram novamente. E aí vem, né, é porque tem uma luz aqui no meu rosto. Qual é o nome da senhora? Márcia. Não, da senhora aqui que falou do... Isso. Cida. Ah, é a Cida, gente. Eu conheço a Cida. Ô Cida, você tá de máscara, Cida. Aí difícil, né? De máscara e com essa luz aqui na minha cara fica complicado, hein? Mas a Cida eu conheço. Obrigado, Cida. É que a Cida falou ali do exemplo das catástrofes, do poder público, etc e tal, né? Então é justamente isso, mas assim, é procurar os meios de evitar. É lógico que essa é uma outra questão, né? Uma questão de governo, de poder público, mas o que a gente precisa tirar de bom aqui é que isso é importante para o progresso da humanidade, o progresso individual de cada um de nós, né? A gente deve procurar crescer,
tirar o bem do mal. A gente sempre pode tirar uma coisa boa de um fato ruim. Sempre. Por isso que eu falei lá no início que a gente sempre deve engrandecer o bem. Falar mais do bem. Interessante que eu estava estudando, estava na minha casa, minha mãe deve estar assistindo agora, ela vai lembrar. Está no Facebook, a gente é chique, né? Está vendo a tecnologia que ajuda a gente a progredir. Até quem não está aqui na Casa Espírita está progredindo com a gente hoje porque está assistindo em casa. Então minha mãe, eu estava conversando com ela, porque às vezes quando eu estudo para as palestras eu costumo trocar ideias com ela, né? Para quem não conhece, minha mãe é a Neide, né? Algumas pessoas talvez conheçam. Mas eu estava estudando com ela e ela comentou aqui um fato que aconteceu, um fato que ocorreu, né? E ela falou assim, mas interessante, você viu, né? A pessoa só ficou, aconteceu o fato que o fato já era ruim. E ao invés da gente tirar ou procurar não engrandecer esse fato ruim, esse mal, a pessoa só ficou falando, nossa, mas agora vai acontecer isso. Nossa, mas agora... Então, assim, sempre engrandecendo, dando mais força para o lado negativo do que positivo. E a gente deve ser o contrário, nós devemos fazer o contrário. Toda vez que nós nos depararmos com uma situação que nós enxergamos ser um mal, nós devemos procurar enxergar o que de bom eu posso retirar deste fato que aparentemente, né, no primeiro momento, para mim é um ato ruim, é um ato mau. Porque eu sempre vou conseguir achar alguma coisa. Porque a gente sempre pode tirar um ponto positivo de algo que a gente julga ser mal, ruim, né? Isso é importante. E o segundo que nós falamos, né, da segunda categoria lá de males, que é o que o homem pode evitar. Nós falamos que estão relacionados às nossas dificuldades, né, aos nossos defeitos, principalmente ligados às nossas questões morais. Então, os Espíritos nos trazem o seguinte, olha lá, porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Olha a palavra, o homem cria, né, pelos seus vícios. Os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, dos seus excessos em tudo. Então, onde está a origem do mal? Alguém? Onde está a origem do mal? No homem. Nós quando nos afastamos do bem, nós quando não estamos de acordo com a regra do bem proceder, criamos esse mal. Através desses problemas aí, ó, dessas dificuldades, orgulho e egoísmo, ainda grifei ali, porque a gente sabe, né, que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade. Se a gente for analisar, se a gente for estudar, todas as nossas dificuldades, todas as nossas imperfeições estão ligadas a uma dessas duas aí, ou do orgulho ou egoísmo. O dia que a gente conseguir extirpar isso do nosso espírito, de nós, aí a gente está bem, né? Aí a gente vai chegar lá no nosso objetivo. Então, a gente pode dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Quando eu estudei isso aqui, eu fiquei assim, maravilhado, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Assim, eu já tinha lido isso, obviamente, mas eu acho que quando você lê com efeito, com uma ideia de estudo, porque você precisa estudar até para passar para outras pessoas, eu acho que você se conecta até de uma forma diferente. Vocês já tinham percebido que o frio por si só ele não existe? O frio não é um atributo. Vocês sabiam? Vocês tinham noção disso? O frio é a ausência do calor, que é o que está dizendo aqui. E ele fez uma comparação. O mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor.
E ele explicou. E essa explicação que eu achei perfeita, divina. Assim como o frio não é um fluido especial, o frio não é um fluido especial, mas o calor é, temperatura, né? Também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Então, o mal é apenas a ausência do bem. O mal é apenas a ausência do bem. E se nós não estamos de acordo com a regra do bem proceder, nós estamos gerando esse mal. A minha mãe também me deu um outro exemplo quando eu estava falando dessa questão da temperatura, que ela falou assim, talvez isso seja mais fácil de entender. Quando ela falou do sistema solar, né? E das estações. Então a gente passa pelas estações, né? Inverno, primavera, outono, verão, primavera, outono e inverno, né? Que é o quê? Quando a Terra se afasta mais ou se aproxima mais do Sol. Não é? Então, quando está mais próximo do Sol, nós temos o calor, nós temos o verão. Quando ela se afasta, nós temos o inverno. Entenderam? Então, nós temos o inverno quando a Terra está mais distante do Sol. É lógico que depende da rotação também do planeta, porque a gente sabe que existe hemisfério norte e sul, né? Aí é questão de ciências. Mas é apenas para poder entender. Quando está mais afastado do astro-rei, que é o Sol, existe o frio. Quando está mais perto, existe o calor. É isso. Só que o frio por si só ele não existe. Existe a ausência do calor. Entenderam? Ficou mais fácil de entender agora? O que o mal é? Que é apenas a ausência do bem? E cabe a quem, então, que o mal não exista? A cada um de nós, né? Dúvidas? É claro, né, gente? Uma coisa que é lógica, né? A doutrina espírita ela é muito interessante, porque ela nos traz clareza. E eu estou achando que vocês estão entendendo, que vocês estão muito quietinhos. Como eu falei, vocês estão com muita vergonha, vocês estão entendendo tudo. Eu acho que vocês estão entendendo tudo. Mas não tem como não entender isso, né? Não tem como. É inegável. Vocês conseguiram também, voltando lá no início, entender o porquê que Deus não é a origem do mal? Conseguiram chegar a essa conclusão? Por que Deus não é a origem do mal? Porque Deus é o bem e o mal é apenas a ausência do bem, e que quem causa essa ausência somos nós, porque nós não seguimos a regra do bem proceder. Conseguiram chegar nessa lógica? Isso que é importante. O importante daqui, eu posso fazer uma palestra aqui de 3 horas. Né? É lógico que eu não tenho conteúdo para 3 horas, tá, gente? Mas eu posso fazer uma palestra de 3 horas. Se a gente sair daqui sem entender isso aí... Agora, se eu falar 5 minutos e a gente entender exatamente isso, é isso que a gente precisa sair daqui hoje. Que o bem depende, para que o bem se faça, depende apenas da gente. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Agora essa afirmação aqui também é interessante. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Que é o que nós acabamos de chegar à conclusão, né? Nós chegamos a essa conclusão antes até do próprio slide, que só o homem é o causador do mal, porque o Deus é só bem. Deus só quer o bem. Nós é que geramos o mal. Aí agora eu vou trazer algumas perguntinhas. Eu falei com vocês que eu queria a participação de vocês, né? Chegou a hora. Chegou a hora. Alguém pode ler essa pergunta para mim, por favor? 2 perguntas, na verdade. Por que existe o mal no mundo? O mal é necessário? Por que existe o mal no mundo? O mal é necessário? Olha, eu tenho quase certeza absoluta que nós já temos conteúdo, nós já temos a resposta para essas perguntas que virão
com o que nós já estudamos até agora. O que vocês acham? Por que existe o mal no mundo? O mal é necessário? Sim? Alguém discorda? É porque o mal, quando a gente fala assim, o mal soa tão pesado, né? Vamos falar assim, as dificuldades são necessárias? Porque nas dificuldades existe uma coisa que a gente liga a coisa ruim, né? Dificuldade a gente liga a coisa ruim. As dificuldades são necessárias? Quando a gente fala o mal, fala assim, nossa, o mal é necessário. Soa pesado. Mas se a gente substituir o mal pelas dificuldades, são necessárias? São. E aí os espíritos... Eu diria. Oi? Fundamentais. Fundamentais, né? Para a gente progredir. Exatamente. Aí aqui vem a nossa contribuição doutrinária, né? Lá das obras básicas. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Se não existissem as dificuldades, se não existissem esses obstáculos, se só existissem coisas fáceis, o bem, como que a gente ia saber discernir as coisas? Como seria complicado. Então, assim, o mal ele se faz necessário para que a gente progrida. É lógico que é um pouco assim complexo, porque dá a entender assim, nossa, mas então a gente precisa gerar o mal? Não é que a gente precise gerar o mal, mas o mal, as coisas, as dificuldades de uma certa forma vão sempre existir. Por quê? Porque existem espíritos criados a todo momento, incessantemente, certo? Já ouviram isso, essa afirmativa? Deus cria incessantemente. A todo momento nós vamos ter espíritos em diversas condições, inclusive na condição de recém-criados, que são mais propensos a tomar as escolhas erradas, né, que é o nosso livre-arbítrio. E essas escolhas erradas podem estar em desacordo, né, que provavelmente vão estar em desacordo com a regra do bem proceder, gerando assim o mal. Concordam? Então o mal, as dificuldades, o sofrimento, de uma certa forma, ele sempre vai estar presente, ele sempre vai existir, porque Deus cria incessantemente. Nós é que não vamos passar por essa condição eternamente, porque a cada um de nós cabe evoluir. Conseguiram compreender isso? O mal, as dificuldades, o sofrimento, de uma certa forma, ele sempre vai existir, porque Deus sempre cria novos espíritos. Só que nós, individualmente, é que não podemos ficar nessa condição eternamente. Porque nós precisamos progredir. Nós precisamos estar com a regra do bem proceder, né? Ok? Alguma dúvida? Quem poderia ler essa segunda? Como fazer a distinção entre o bem e o mal? O que vocês acham? Alguém arriscaria responder? Como que a gente distingue o bem e o mal? Como fazer a distinção entre o bem e o mal? Deus nos deu a inteligência para distinguir uns dos outros. Mais uma vez trazendo para nós a responsabilidade, né? Gente, Deus nos deu inteligência, né? Nós precisamos desenvolver essa inteligência. À medida que nós desenvolvemos a inteligência, nós vamos ter discernimento do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque já está gravado na nossa consciência, já está gravado na nossa... Então, à medida que a gente vai desenvolvendo essa inteligência, a gente vai distinguindo. Isso eu devo fazer, isso eu não devo fazer. Isso está em desacordo com a regra do bem proceder. Isso está de acordo com a regra do bem proceder. Então, por isso que nós precisamos sempre estar procurando, sempre estar estudando, sempre estar analisando as coisas, para poder desenvolver essa inteligência que nós somos possuidores, porque isso é um atributo do Espírito. Quando nós somos criados, nós somos dotados de inteligência. É atributo do Espírito. Então, nós precisamos desenvolver. À medida que nós desenvolvemos essa inteligência,
nós vamos tendo condição de discernir o que é certo e errado e, consequentemente, responder a pergunta, distinguir, fazer a distinção do que é o bem e o que é o mal. Cida, você pode ler essa para nós? Não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? E aí? Não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? A gente precisa fazer o bem também. Para progredir. Porque às vezes a gente ouve muito isso, né? Ah, mas eu não faço mal para ninguém. E a pessoa acha que tá, né? Mas não faz o bem, não adianta nada. Exatamente. Eu costumo dar esse exemplo também sempre quando a gente estuda sobre a escala espírita, né? Que eu imagino que boa parte das pessoas aqui conheçam. E quando a gente estuda lá na terceira ordem, né? A classe de espíritos neutros, que falam não fazem o bem, mas também não fazem o mal. Aí a pessoa fala assim, eu sou esse aqui, eu não faço o bem. É o apóstolo Paulo que fala que o mal que ele não deveria fazer, ele fazia. Isso. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Mas as pessoas se classificam às vezes como, quando você vai estudar esse cara espírito, fala que é neutro. Ah, não, mas gente, ser neutro não é bom, né? Porque nós somos criados para fazer o bem. Nós somos criados porque o que é o bem? Regra do bem proceder. Martelando novamente, o que é o bem? Regra do bem proceder. Aonde está gravado? Na nossa consciência. Nós somos criados espíritos e somos dotados, essas regras são gravadas na nossa consciência, então nós somos criados para isso, nós somos criados para fazer o bem, né? Então, respondendo à pergunta, não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? Não. É preciso que faça o bem no limite das suas forças, e é isso que é interessante, por isso que eu marquei de amarelo. Porque, mais uma vez, muitas pessoas falam assim, mas isso eu não consigo fazer ainda, né? Às vezes apontando um bem que foi feito por alguém, aí a pessoa fala, mas isso eu não consigo fazer. Ou muitas falam assim, mas eu não sou Jesus, né? Ou a gente ouve muito isso, mas eu não sou Jesus. Gente, mas Jesus é um espírito puro, nós ainda não somos espíritos puros, certo? Certo, mas o fato de nós não sermos espíritos puros significa que a gente não pode fazer bem nenhum? Não. Nós podemos fazer o bem no limite das nossas forças. Então, não poder fazer o bem naquela intensidade que a gente está falando, não nos isenta de fazer o bem no limite das nossas forças. Até onde nós conseguimos chegar, até onde nós já estudamos, até onde nós já progredimos. Sempre temos oportunidade de fazer o bem, sempre, né? Então, respondendo a pergunta, não, é preciso que se faça o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, quando nós não fazemos o bem, o mal nós já estamos fazendo. Nós estamos gerando o mal quando nós não fazemos o bem. No limite das nossas forças. Então, todo mundo pode fazer. Não tem desculpa. Aí vem complementando, né? Pode ler pra gente, Márcia? Há quem não consiga fazer o bem? A gente já respondeu, né? Há quem não consiga fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens. Também grifei aqui de amarelo, porque eu gosto, esse em relação com os outros homens nos remete à lei de sociedade, né? Que é uma das leis que também está gravada na nossa consciência lá, a lei de sociedade. Então nós precisamos estar em contato com outras pessoas, que é o que vai nos proporcionar esse fazer o bem, né? Que a gente deve fazer o bem para nós,
para as outras pessoas também, principalmente para os outros, né? Porque quando nós fazemos para os outros, para nós estamos fazendo. Então basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. Então, gente, não temos desculpa. O bem nós podemos fazer a todo momento. Gente, quer coisa mais simples do que às vezes você dar um bom dia, mas é um bom dia bem dado, né? Porque a gente também tem esse hábito, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mas assim, são palavras só, né? Quando aquele bom dia vem carregado assim do bom dia mesmo, com o sentimento, e às vezes uma pessoa está num dia tão ruim, e que com o bom dia, com a energia que você, né, emanou naquele bom dia, a pessoa já... Isso é fazer o bem. Quer coisa mais simples do que isso? Um abraço, ouvir uma palavra, né? Um consolo. Então, não tem como. Todos nós podemos fazer o bem. Todos nós. E aí, já que todos nós podemos fazer o bem, e nós estamos nos encaminhando para os nossos minutos finais, eu ia até mostrar um videozinho, mas acho que não vai dar tempo. Mas eu gostaria de distribuir para vocês uma mensagem que está lá no livro Pão Nosso. É uma mensagem de Emmanuel, né, psicografado por Francisco Xavier. Mas assim, eu vou distribuir essa... Eu estou enxergando certo, tá dando quase 10 horas mesmo, né? E já está em cima. Eu vou distribuir para você, mas eu não vou ler aqui. Eu gostaria que vocês levassem para casa, lessem, refletissem, procurassem se lembrar do que nós estudamos aqui hoje, né? Que está lá no livro Pão Nosso, e o título da página é Convite ao Bem. Convite ao Bem, tá? Você distribui para mim? Mas aí cada um leva para casa, leia, né? Procure tirar, vamos nos lembrar do que a gente ouviu aqui hoje. Procure extrair só coisas boas desse texto, porque isso aí é um convite, né? É um convite que Emmanuel nos faz, convite ao bem. Então, que a gente se sinta realmente convidado por Emmanuel, né, na sua explanação aí, no seu desenvolvimento, a fazer sempre o bem. E que nós vimos aqui que todos nós podemos, né? E façamos isso. Examinemos tudo e vamos reter somente o bem, que é divino, né? Que a paz de Jesus possa estar novamente em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja. A gente agradece imensamente ao Adriano pelas palavras, pela vontade dele de transmitir tudo aquilo que ele pensa e o que seria importante para a gente. E que o bem seja algo, uma meta que a gente busque todo dia, sabendo que a gente ainda é imperfeito, mas que a gente busque, né? Vamos aos recados. Na quarta-feira, Wagner Baltazar, 19h30, tema livre. No próximo domingo, no dia 8, Terezinha Coelho, São Chegados os Tempos, a geração nova. A gente voltou com os estudos presenciais, vai ser de forma híbrida. Então, na segunda-feira, 19h30, estudo do Evangelho. Na terça, mediunidade, 19h30. Na quinta, o ESD, também 19h30. E no sábado, a evangelização, a partir de 12h30. Quem quiser, a gente tem o grupo de pais, né, lá também, e tem por faixa de idade. Então é só procurar aqui a casa que a gente encaminha para os estudos. O plantão de paz, o nosso amigo Altamir, mudou para segunda, de 8 às 9.
E no sábado a gente retorna com o plantão também de passe, não é isso? Também às 2h30. Nós estamos, quem quiser se associar à casa, quem tem simpatia, na pessoa da Miriam, da Angélica, na secretaria, é só procurar nos dias de reunião pública. Então, para a gente passar a nossa segunda parte dos nossos trabalhos, vocês vão ter contato? Sim. A gente pede então, Adriano, para fazer a prece. Senhor Jesus, nós agradecemos por mais um dia de conhecimento, mais um dia de estarmos aqui reunidos, os que aqui estão, os que estão assistindo, né, pela transmissão, todos esses conhecimentos que foram trazidos para nós, todos esses espíritos que estiveram aqui nos incentivando na prática do bem, no entendimento do tema desta manhã, que a gente possa levar isso para os nossos corações, para o nosso dia a dia, e que a gente possa multiplicar isso com aqueles que estamos em contato, para que a gente possa cada dia mais ser melhor que o dia anterior, que a gente possa sempre praticar o bem e procurá-lo, e saber, como vimos hoje, retirar todo o bem daquilo que ainda julgamos como ser humanos. Agradecemos mais uma vez aos Espíritos que aqui estiveram, aos mentores espirituais da casa que nos auxiliaram, e que a gente possa retornar para os nossos lares melhor do que aqui chegamos. Que a paz de Jesus possa estar novamente em nossos corações, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. A gente passa aqui para a segunda parte do passe. Os passistas, por favor, só se dirigirem à câmera.